Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui para mais um Direito com Elas, mais um vídeo a respeito de família. E hoje a gente vai falar sobre um tema, digamos, espinhoso, polêmico, que é o poliamor ou poliamorismo e como é que se faz a análise desse instituto, que ainda não é um instituto reconhecido juridicamente, mas trabalhado pela doutrina, quando se trata de patrimônio. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, o poliamor é um tipo de família onde você tem mais de duas pessoas vivendo uma relação amorosa. Então, enquanto que a união conjugal, o casamento, ocorre com duas pessoas, ou a união estável, que a gente conhece, ocorre entre duas pessoas, sejam elas homem e mulher ou duas pessoas do mesmo sexo, o poliamor estabelece entre pessoas, mais de duas, que vivem essa relação ampla, amorosa, e que eles, os adeptos do poliamor e do poliamorismo, desejam ver reconhecidas como família. Então muito tem se falado porque o artigo 226 da Constituição, ele abriu um pouco o conceito de família, a sociedade vem vivendo um momento de abertura do conceito de família, porém a questão do poliamor ainda gera dificuldades, porque o Brasil é um estado monogâmico, tanto que a bigamia é crime previsto no artigo 235 do Código Penal. Então é um impedimento matrimonial, o fato de você ser casado com mais de uma pessoa. Então a bigamia, além de crime, é um impedimento matrimonial. A pessoa sendo casada não pode casar com outra, isso geraria um problema com relação ao reconhecimento do poliamor e da união estável. A união estável, ela também tem que acontecer com os mesmos requisitos do casamento, então tem que ser entre duas pessoas. No caso do poliamor, em que os adeptos e a doutrina mais arrojada, mais moderna, desejam reconhecer, é a mesma união amorosa a partir de três pessoas. Os casos que têm chegado aos tribunais ou que têm sido questionados no escritório de advocacia envolvem normalmente três pessoas. A doutrina já convencionou chamar esse grupo familiar formado por três pessoas de trisal. Então eu tenho o casal formado pelas pessoas no casamento ou na união estável, e três pessoas numa relação poliamorosa formaria um trisal. Então hoje nós temos vários casos de trisais conhecidos, inclusive já foram capas de revista no ano passado, em 2018. E a gente tem então essa discussão de como seria a análise patrimonial de um trisal. É claro que essa conjectura, essa análise que nós estamos fazendo, gente, é uma análise ainda doutrinária e jurisprudencial, porque eu não tenho nem reconhecido pelo CNJ, o CNJ que determinou o casamento homoafetivo, nem resolução do CNJ reconhece poliamor. Eles foram consultados no ano passado, em 2018, a respeito do pronunciamento a respeito do poliamor, do poliamorismo, e eles se pronunciaram contra, ou seja, o CNJ recomendou que os cartórios não façam mais nenhum tipo de escritura ou contratos de poliamor ou uniões estáveis poliamorosas. Então, essa é uma recomendação do CNJ no sentido de não aceitar, porque de acordo com o CNJ, não são uniões legais, não são uniões lícitas, que o nosso ordenamento não admitiria. Agora, digamos que isso chegue à justiça. Então, eles existem de fato. Então, mesmo que a gente ainda não tenha posição jurídica definida, e temos apenas jurisprudência, existem casos concretos, existem. Aqui mesmo no canal a gente já fez um vídeo a respeito do Mr. Catra, depois eu vou pedir para a produção colocar o linkzinho para aparecer o vídeo do Mr. Catra. Mas nós temos casos de trisais e até mais pessoas, mas vamos falar de trisal especificamente, que eu quero trabalhar a triação, chegando aos tribunais. Então eu vou colocar um paralelo em duas decisões. Uma decisão do STJ, onde você tinha a questão do falecimento de uma pessoa que vivia com duas pessoas numa união poliamorosa. Então ele primeiro vivia com uma pessoa em união estável, e depois chegou uma terceira pessoa que também passou a viver com eles numa relação de poliamor. Isso chegando à justiça, para que isso fosse dividido, o STJ foi categórico, dizendo o seguinte: a primeira companheira é a companheira em união estável, perfeitamente reconhecida. A segunda companheira, que chegou depois, não foi reconhecida como companheira em união estável, e sim como mera concubina. Então o segundo relacionamento para o STJ, no caso do trisal, seria um concubinato, que, como vocês sabem, é a união de pessoas impedidas de casar. Então não seria possível reconhecer a segunda companheira como companheira em união estável, e por isso ela não recebeu os benefícios da sucessão, conforme consta no artigo 1829 do Código Civil. Então STJ, a jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de não reconhecer a união poliamorosa. Pois bem,
apesar dessa posição do STJ e a jurisprudência do tribunal lá ser no sentido de não aceitar, nós já temos decisões, vou falar de uma específica no Rio Grande do Sul, sempre Rio Grande do Sul, sempre saindo na vanguarda das decisões de família, onde houve o reconhecimento dessa união poliamorosa para efeitos jurídicos, ou seja, era um trisal e eles decidiram fazer a dissolução dessa união dos três. E aí houve uma briga porque como é que vamos dividir isso se somos um trisal e não um casal? Então uma das companheiras ingressou na justiça pedindo o reconhecimento da união poliamorosa a fim de que fosse dividido o patrimônio em 3 partes, o patrimônio que tenha sido amealhado e conseguido durante toda a vida desse trisal. Pois bem, então nessa decisão do Rio Grande do Sul, o relator do voto diz o seguinte: o conceito de família foi ampliado, então o Estado deve interferir o menos possível nas relações afetivas familiares. Nesse patamar, nós deveríamos nos abster de fazer conceitos particulares ou conceitos, digamos, preconceituosos, ou preconceito, né? Ou preconceito com relação à família, para criticar e dizer que não pode ser uma família porque são 3 pessoas numa união amorosa. Então, ele colocou de lado essa tendência, dizendo que eu não posso apagar o fato. Então, embora não exista possibilidade na lei, ele aplicou por analogia as regras da união estável, dizendo que havia uma relação de 3 pessoas, um poliamor, de forma duradoura, contínua e pública, que são os requisitos básicos para o reconhecimento de uma união estável. Ele viu esses requisitos nesse poliamor e ele disse que isso não poderia ser apagado, era uma situação de fato. E ele reconheceu, aplicando por analogia a união estável ao trisal. Então esse trisal, essas 3 pessoas vivendo em união poliamorosa, tiveram esse reconhecimento para efeitos de partilha. Então ele reconheceu que havia uma meação que ele transmudou ou transformou em uma triação. Então a triação dividindo em 3 partes e o patrimônio conquistado durante a vida do trisal foi dividido em 3 partes, formando aí o que nós chamamos de triação. 1/3 do patrimônio para cada um dos membros desse trisal. Então não dá pra gente deixar de lado o fato de que existe um direito de fato, existe uma situação de fato que pode gerar um direito e que isso chega nos tribunais. Vai depender muito da posição do relator, da jurisprudência do tribunal para ver o reconhecimento ou não dos direitos advindos de um trisal. Então, gente, cada vez mais essas uniões devem surgir e casos concretos devem aparecer. Por isso, nós não podemos nos eximir de discutir a questão, entender o que é o poliamor, o poliamorismo e o que é a triação, que seria o caso da já conhecida meação, mas ao invés de serem partilhadas metades, que é um casal convencional, nós teríamos 3 partes diante de um trisal formado então de 3 pessoas numa união poliamorosa e elas teriam direito a cada um a sua triação. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, é um assunto que gera muita polêmica, muita discussão, vocês podem mandar pra gente. Curtam se vocês gostaram, continuem divulgando o nosso canal para os seus amigos, seus familiares. A gente está aí rumo aos 6.000 inscritos. Obrigado pela audiência de vocês, por assistirem os nossos vídeos, todos os dias, vídeos diferentes no canal. Beleza? Então a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Vejo vocês lá. Um beijo!